nome é Floriano, tá? Floriano Martins de Sá Neto, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E a minha entidade é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, congrega os auditores fiscais. É uma entidade já antiga, nós temos 60, vamos fazer agora 67 anos de vida, a ANFIP tem. E nós somos oriundos da Previdência Social. Eu entrei como auditor fiscal do IAPAS, isso no ano de 1987. Então a minha formação toda é previdenciária. Eu falo isso porque eu quero me apresentar, né? Então aqui, no dia 22 de fevereiro, nós estamos obviamente acompanhando, né, o processo de reforma da Previdência Social, a PEC 287, e temos feito muitas críticas históricas, e aqui que eu vou falar um pouquinho, eu vou ser bem rápido para não cansá-los muito, mas a gente tem um acúmulo, né, de experiência, de vivência profissional, porque o auditor fiscal é quem fiscaliza o regime geral, é quem fiscaliza os regimes próprios e quem fiscaliza a previdência complementar. Só ficou de fora a previdência aberta, que é, no frigir dos ovos, quando a gente lê a letrinha miúda da PEC, o que a PEC tem de mais danoso? É justamente a privatização da previdência. É simplesmente isso. Ela vai pegar lá e vai. Realmente, aquilo que a gente imaginou que tinha dos anos 90, que tinha passado, né, a previdência chilena, até no seminário agora internacional, no âmbito da comissão especial, e aí o que eles trazem? O secretário de Fazenda do Chile, para falar, obviamente, das maravilhas que é a previdência chilena. Só para combinar com o povo chileno, né, que está dando, depois de 30 anos de escravidão, quando chega a hora de receber a previdência privada é muito cara. Então, é aquela história. O risco fica sempre por conta de quem aporta, né, de quem coloca o dinheiro. E o lucro, obviamente, as empresas privadas tiram ele todo mês. Né? Cada vez que tem um aportezinho, ele já, o meu lucro é sagrado. Se der, no final das contas, tiver dinheiro lá, eu te dou. Mas aí o valor que é que é devolvido, é muito menor. Então, a questão toda hoje, nós estamos discutindo PEC, não é porque querem melhorar a Previdência Social, porque querem entregá-la de vez ao sistema financeiro. Principalmente nós, servidores públicos. Isso já aconteceu com o FUNPRES, em média, né, meia parte, né, porque o FUNPRES, os novos servidores de 2013 para cá, eles têm essa opção, né, porque a reforma já foi feita. A reforma da emenda 41, hoje o servidor público é o teto do INSS, nós estamos no mesmo lado. Aqui a ANFIP, como ela vem divulgando muito isso, houve lá um quebra-pau e nós fomos parar na época em outros meios de comunicação e foi a segunda notícia mais comentada da época. Então a gente quer agradecer aqui de público aos ilustrados aí, Carlos Marum e Júlio Lopes, porque realmente deram a propaganda da ANFIP, que agora nós estamos realmente muito mais. Uma coisa é preocupante. Essa primeira parte aqui é só para ter uma contextualizada, que mesmo a gente sendo morador de Brasília, o Congresso está ali, está pertinho, nós estamos aqui uns 5 quilômetros do Congresso, mas tem umas coisinhas que só quem vive lá, e eu por sinal, eu trabalho na Câmara dos Deputados, eu sou cedinho, eu trabalho como deputado federal já há 10 anos. Então a gente tem umas coisinhas que a gente quer passar para vocês, para que o processo de discussão, a gente entenda realmente o que significa a reforma da Previdência, do jeito que o governo caminhou. Então eu vou passar aqui. Isso aqui, pessoal, é o grande desafio nosso hoje. Nós estamos tudo acomodados. A verdade é essa, lideranças, entidades, a gente acabou, não sei se acostumou, não sei, nós temos aí vários companheiros que foram servir ao governo, isso é uma opção, acho que cada um sabe. Eu mesmo, no primeiro ano do governo do presidente Lula, eu servi ao governo do presidente Lula, durante 1 ano e meio. Mas, graças a Deus, eu saí logo no começo. Mas isso aqui hoje, esse senso comum, essa coisa que reforma, isso é coisa de ativo, eu sou aposentado, não vai me pegar. Vai. Aposentado? Vai pegar na testa. A questão da pensão, por exemplo. E a questão óbvia, que o enfraquecimento do sistema de previdência social significa o enfraquecimento das nossas lutas
de recomposição, por exemplo, das aposentadorias e pensões e dos nossos salários. Sempre, a previdência está deficitária, a previdência está falida, está quebrada. Né? Então, esse senso comum é isso. Repete, e a gente acaba, às vezes, entrando nessa neura, e realmente vários colegas meus, colegas que por ofício fazem o que eu faço, eles já estão entrando nessa, realmente tem que mudar. Não tem que mudar nada. Aliás, tem que mudar sim, e eu vou mostrar para vocês o que é que precisa mudar como sugestão. Bom, aqui a pesquisa, né, o óbvio, né, ninguém, nessa população brasileira, desconhece a Previdência Social, a pública, a privada, o que ela faz de bom. O que tem é aquele senso comum, Previdência Deficitária, Previdência Falida. Mas uma pesquisa vem e diz isso. Tá? 44% declaram não ter ouvido nada acerca das atuais discussões sobre a reforma da Previdenciária. Podem ocorrer. E isso o governo investindo, né, na propaganda, na CISA. Nós temos um grande, poderosíssimo adversário a enfrentar, intransponível, que é a mídia. O governo está hoje colocando milhões de reais, sim, centenas, dezenas de milhões de reais em propaganda oficial, os aeroportos, a televisão, jornais, os bancos também estão investindo bastante. Aí a gente pega e é natural ver isso, né? O jornal Globo, né, dando assim, essa manchete, né, maior patamar em 22 anos, né, 85,8 bilhões de reais, 150 bilhões de reais em 2016, e hoje está acontecendo agora, lá no Ministério do Planejamento, por conta de toda essa discussão que a FIP tem levantado, a sistemática de cálculo desse déficit, o governo está chamando hoje, agora, uma coletiva onde eles vão, obviamente, o nome é esse, né? Torturar os dados, né? Você pega e tortura, né? E você, conforme você tortura, você olha, né, e dá a eles aquilo que você quer dar. Então hoje devem estar divulgando os números os mais absurdos possíveis. Mas, em linhas gerais, é isso que o governo faz. Divulga o déficit aí, 159 bilhões de reais de déficit. Esse aqui é o cidadão, né, que está hoje à frente da reforma da Previdência Social, Marcelo Caetano, um servidor público, de pé, qualificado, mas ele tem tido algumas tiradas, né, um pouco infelizes. Né? Essa é uma delas. Né? Previdência de reforma porque é uma questão matemática. Sabe o que é Previdência? Óbvio que não é isso. O principal da Previdência não é isso. Vamos ler a Constituição e ver para que serve a Previdência Social. Então, realmente, ele está aí, o Marcelo Caetano, totalmente empenhado, né? Ele seria o ministro se o Ministério existisse ainda, né? Que isso também fez parte desse processo de reforma, a extinção do Ministério da Previdência Social, e ele hoje é o número 1 nessa matéria. Bom, aí alguém descobriu, né? Olha lá o homem, conselheiro da Brasileira. Como é que pode um servidor público, que é responsável pela política de previdência social, que está à frente da reforma, né? Ou seja, com pseudo-argumentos, com estudos, né? Para melhorar, né? Não é isso, não vai salvar a previdência? Aí o homem está a serviço, ou está sendo regiamente, ela vai perguntar para ele, né? Quanto que a Brasilprev está pagando, mas é muito dinheiro, com certeza, porque essas entidades privadas, elas pagam bem. Né? Então, aí ele é objeto hoje de uma representação na Comissão de Ética Pública. Acho que teve uma central dos servidores públicos que está questionando essa situação dele. O óbvio, né? Aqui está a demonstração de que o que está por trás, o que rola na reforma da Previdência Social é isso. Procura do plano de previdência privada aumenta em meio à crise. Tem crise, não tem espaço, espaço vago nessa questão previdenciária. Quem tem renda, um pouquinho, que conhece um pouquinho, vai procurar sempre, porque ele sabe, um dia eu vou parar de trabalhar por algum motivo, ou seja, pela idade, ou seja, pelos riscos naturais de viver, e eu vou querer manter o meu padrão de vida. Então a previdência é isso. E se as pessoas começam a receber essa informação que a previdência pública não presta, está quebrada, está falida, então é natural que quem ainda tem um pouco de renda corra então para os bancos. Aqui
aqui a gente já começa a direcionar um pouquinho para aquilo que a Anfip vem defendendo como a verdadeira reforma que deveria ser feita. Essa é uma delas, a questão dos devedores. Então nós temos aí, essa informação é oficial, a informação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e que tem uma dívidazinha de 426 bilhões de reais que as empresas devem à Previdência Social, devem ao INSS. Tá? Isso é trabalho, basicamente trabalho oriundo de auditor fiscal. O auditor fiscal vai lá, fiscaliza a empresa, aí a empresa não paga, então a gente lança, autua a empresa. Só tem um pequeno problema, a gente não consegue cobrar. Nós somos ágeis para cobrar do pequenininho, né? De nós, né? Que tem o nome do Serasa, ou tudo esse tipo. Igual a gente, eles são ágeis, né? Mas agora, quando o cara deve muito, ele já passa para outro patamar, né? E aí a gente tem esse problema, a dívida está aqui, ó, são 426 bilhões de reais, e a gente não consegue cobrar desse povo, não consegue. Então eu acho que a reforma seria essa, instituir mecanismo, se fosse no caso da lei constitucional, mas talvez só lei mesmo, processo de execução fiscal, que possibilitasse uma agilidade. É desnecessário falar que a dívida velha, ela vai ficando difícil, né? O devedor vai sumindo, os bens vão sendo dilapidados, e o próprio governo, quando fez o diagnóstico, eu ando agora com esse monte de papel, porque às vezes a gente é questionado, eu tenho que andar com esse papel aqui na mão, mas tem um diagnóstico do governo, que o próprio governo já fala, 30% da dívida, pode jogar fora. Pode jogar fora. É tipo Transbrasil, VASP. Tá? Não adianta. Não adianta ir atrás do. A gente sabe que onde vai mecanismo mora, mas não sei o que acontece. Então, o valor é esse. Então, isso aqui já daria para dar uma bela, uma refrescada, né? Sem contar que o auditor fiscal, são 10 mil auditores fiscais, nós continuamos trabalhando. Então, todo mês, a gente está levantando teto, está levantando. Mais ou menos, assim, se a gente for trabalhar normalmente sem muito esforço, 200 bilhões de reais por ano no total do conjunto de impostos, né? Mas, ou seja, tem vários mecanismos para melhorar a Previdência Social e, sem dúvida nenhuma, cobrar dos devedores, sonegadores, fraudadores, é um deles. Eu acho que seria muito mais fácil extrair o dinheiro deles do que extrair direitos de quem contribuiu a vida inteira para a Previdência Social. Bom, aqui eu já começo a entrar numa parte política, né, que provavelmente o sindicato já fez essa discussão, mas é importante retomar para a gente pegar o limite. Tá? Por que está tendo reforma da Previdência agora? Não por conta disso. Tá? Isso aqui, essa foto é feliz, porque está ali o Maru, né, ali no meio, aquele gordinho, né, que é o presidente da PEC, né, da Comissão Especial da PEC 287. Está aquele gordinho ali comemorando. Por que essa turma toda está comemorando? O ministro da Saúde ali, né? Por que eles estão comemorando? A aprovação, a proposta de emenda constitucional 241, que depois virou 55 no Senado e que hoje é uma emenda constitucional, a emenda constitucional 95. E o que essa emenda constitucional fez? Congelou o gasto público por 20 anos. Durante 20 anos, só haverá a correção da inflação do ano de 2016. Então, vocês imaginem, já não foi uma maravilha o ano de 2016. Aí vocês imaginam 2016 daqui a 20 anos. O que vai ser? Em termos mesmo a inflação. A inflação é um mero instrumento de correção. Todos nós sabemos que no dia a dia, na prática, a inflação é muito superior, né? A nossa de consumidor, ela é muito superior ao que é informado. Então, estão comemorando aqui 20 anos de escravidão de políticas públicas ao limite do teto constitucional. Nós só vamos gastar durante 20 anos o equivalente a 2016. Então, isso aqui, eu já mostro no seguinte, é uma coisa que eu não quero ver. Eu tenho muita fé em Deus que eu não vou ver esse povo comemorando a aprovação da 287 dessa maneira como eles estão comemorando, com essa alegria toda. Tá? Isso aqui é um slide extraído do DIEESE, né? Mas isso aqui para a gente ter noção. O que significa, eu ia falar, 20 anos, né? A gente não consegue imaginar, mas o que significa isso de uma maneira clara? O que é congelar o gasto público por 20 anos? Pegamos dois exemplos aqui, educação e saúde. Em vermelho, em preto, a coisinha preta, a bolinha preta,
É o que aconteceu de 2006 a 2015, durante 10 anos. Então saiu de 32 para 90. E se tivesse em vigor a PEC? Um exercício assim. Se a PEC, ao invés de entrar em vigor em 2017, tivesse entrado em vigor em 2006, o que teria acontecido? Teria acontecido um vermelho, tá? Um vermelho. Uma diferença de 384 bilhões de reais em 10 anos. Então, supor aí que isso chegue a R$1 trilhão em 20 anos, eu não estou fazendo nenhuma uma coisa irresponsável, uma futurologia, não, estou sendo realista. É isso o que a educação vai perder nos próximos 20 anos. E da mesma coisa a saúde. Saúde também, esse é o cálculo que a gente faz para a saúde. E aí vem a pergunta, bom, e a Previdência? A Previdência é diferente. A Previdência, no caso específico do regime geral, ela tem uma correção automática, todo ano são corrigidos os benefícios de acordo com a inflação. Então a Previdência, se eu congelar ela em 2016, em termos de concessão, se o que entrar ou o que sair for igual, ou seja, morrer mais gente ou entrar menos gente, só isso ela já é suficiente para ela estourar essa conta do teto. Porque, obviamente, a Previdência vai continuar. Nós estamos na fase ainda de que os direitos estão sendo exercidos. Então, é normal, é natural que a gente tenha ainda nos próximos anos mais beneficiários entrando no sistema do que saindo. Isso é normal, é o direito das pessoas. Principalmente, e isso que a gente está pouco divulgando, nesses últimos 13 anos ou 14 anos, vamos falar do governo do PT para cá, nós tivemos praticamente um pleno emprego. Nós chegamos perto do pleno emprego. De gente que pela primeira vez teve a sua carteira de trabalho assinada, por exemplo. Então essas pessoas todas, elas entraram no mercado formal, passaram a contribuir para a Previdência Social e agora estão desempregadas. Tá? Então a opção que a gente percebe claramente com essa proposta de emenda constitucional é simplesmente retirar dessas pessoas isso que eles conseguiram ao longo desses anos, que foi a condição de trabalho e, consequentemente, a condição de futuro, de ter direitos futuros sobre o sistema de previdência social público. Tá? Então, isso aqui mostra por que eles estão fazendo agora a reforma da Previdência. Ela vem, é a irmã gêmea, é a necessária, é a consequência da PEC do teto. Isso aqui é só para mostrar para vocês, uma pizza menos, tem umas mais repartidinhas, mas essa aqui dá para ter uma ideia bem legal. O orçamento da União desse ano de 2017, 3 trilhões e meio, 3,5 trilhões de reais é o orçamento de 2017. E aqui, no caso, nós estamos somando todos os orçamentos públicos, tá? O orçamento geral mesmo da União. Aí a gente vê o quê? Nós vamos gastar com refinanciamento da dívida 27%, juros em cargo da dívida mais 9,6%. Tá? Então, 964 mais 334 dá quase 1 tri e 300. Dos 3,5, 1 trilhão e 300 milhões de reais é por conta de juros. Tá? É o dinheiro que deixar bem claro que aquela regra que eu falei do teto constitucional do gasto, o pagamento de juros está fora. Juros não tem essa história de que só pode gastar, não, está fora do teto. Então a conta de juros é uma conta sagrada. O governo está dizendo, isso aqui é um outro patamar. Eu posso deixar de pagar a saúde, assistência social, previdência, mas os juros não. Esse eu não posso. Tá? Então a PEC é isso. Ela isenta do congelamento. Se o congelamento, então tá, então o sacrifício é para todo mundo? Não é para todo mundo. Porque o sistema financeiro está fora. E ele vai continuar do mesmo jeito. E aí, obviamente, se de um lado está solto, o outro lado vai ter que ser exprimido. Educação menor, saúde menor, previdência menor. É a lógica de todas essas reformas que a gente está enfrentando agora nesse momento. Bom, agora é a palestra, tá? Mas eu não vou falar tudo não, senão vocês não vão pensar, tá? Mas, pessoal, eu vou deixar nesse material todo, a gente tem tudo, só vou mostrar para vocês.
Essas duas publicações aqui, elas estão na nossa página, tá? Então, esse aqui é um resuminho, são 240 páginas. Nós estamos lançando, de hoje para amanhã, mais uma publicação que fala sobre o ponto de vista atuarial. A gente está detonando as premissas atuariais que o governo usou para a reforma. Então, se sirvam do que a Anfip tem produzido, que nós estamos com os maiores especialistas, não estrelados mesmo, gente, economistas mesmo, tem economista, e nos ajudam a desmistificar essa questão do déficit. Eu vou passar aqui rapidamente e dizer para vocês qual é a nossa estratégia básica e aqui por que o governo está se incomodando com essa estratégia. Então, se está incomodando, é sinal de que é por aí mesmo, né? Porque quando incomoda, opa, pisou no calo. Então, significa que a gente vai ter que investir nisso, insistir nisso. Tá? Principalmente nós, que somos servidores públicos, temos que ficar alertas. Se o governo quisesse realmente fazer uma reforma em cima só da gente, a gente estaria lascado. Realmente seria complicado para a gente segurar uma reforma sozinho. Tá? Toda a nossa discussão, assim, o déficit da Previdência. Aí a gente volta e fala, não existe déficit da Previdência, porque Previdência, regime geral, INSS. Previdência, regime geral, INSS. É pegar a Constituição Federal do artigo 194 ao 204. Não tem nada a ver com a Previdência do servidor público. Previdência do servidor público nosso, que tem regime próprio. Tá? Então, a Seguridade Social é isso. Não tem nada de excepcional. Sim, é porque é do primeiro mundo. Tá? É o sistema europeu, o sistema vem da Alemanha, a inspiração alemã, de proteção social. Foi aquilo que a gente fala, que é a alma da Constituição Cidadã de 88, o sistema de seguridade social. É a grande novidade que a Constituição tem. E os princípios são esses. Mas, solidariedade, caráter estatal, universalidade de cobertura. Tá? E o conceito está aqui, no 194. Previdência, Seguridade Social é Previdência, Saúde, Previdência e Assistência Social. ISEFMI. Ponto. Podia ser mais? Podia estar o seguro-desemprego, por exemplo, podia estar aqui dentro sem problema nenhum. A gente até considera o seguro-desemprego na despesa e na receita. Tá? Então, esse é o grande defesa que a gente faz. Peraí, não tem déficit não, porque tem um conceito de seguridade social que tem que ser respeitado. Os objetivos, né, são nada excepcional. O que tem de melhor no mundo? Esse aqui também é um regime geral, ok? 201. O nosso é artigo 40. Nós estamos lá no artigo 40. Aqui é o 201. Tá? Então, essas coisas é interessante. A gente tem que ter isso na ponta da língua, porque eles misturam as coisas, falam, uma coisa, outra coisa. Servidor público, nós temos regime próprio. Tem que fazer alteração? Não, vamos discutir. Agora, a discussão para a sociedade é essa. É a questão previdenciária que abarca a maioria dos trabalhadores brasileiros, da forma do 201. E a Previdência Social, o INSS, é um baita de uma aposentadoria, de uma Previdência Social. Olha a quantidade de coisas que ela cobra, de eventos que ela cobra, tá? A Previdência Social. Então, isso aqui, nenhum mercado, nenhum banco oferece. Se for oferecer, o custo é caríssimo, é altíssimo. Então, a Previdência Social é barato. É barato para o trabalhador se filiar ao INSS em termos de custo. Ele paga 8,5% a 11%, a 10%. Então é pouco para ter todas essas situações aqui protegidas. E esse aqui é um esquema, né, para a gente entender o capítulo da Seguridade Social dessa forma. Tá? Então nós temos aí a Seguridade Social, com Previdência, Saúde e Assistência Social. E as características de cada uma. A Previdência é contributiva, eu tenho que contribuir. Isso foi alterado pela emenda constitucional número 20. Antigamente era só tempo de serviço, hoje não. Tem que comprovar o tempo de contribuição, então é contributiva. Saúde, direito de todos, isso. O pessoal jovem, né? O SUS, não sei o que, atende. Isso aqui é uma conquista. Antes de 88, a saúde era das Santas Casas, que era de todos. Né? Mas você tinha que ter o INAMPS.
né? A carteirinha não, você tinha que ser empregado para poder ser atendido pelo sistema de saúde oficial. E a assistência social é destinada a quem dela precisar. Okay? Então, isso que a gente tem que, no nosso discurso, a gente está defendendo. E a proposta de emenda constitucional, ela fere a Seguridade Social em dois pilares, a Previdência e a Assistência Social. Então, se for um banquinho de 3 pernas, 2 pernas já vão para o espaço. Então, vai sustentar? Não. Por isso que a gente está falando, é extinção mesmo. Realmente nós não estamos fazendo uma retórica, não. É verdade, vai extinguir mesmo a Seguridade Social. Eu já estou indo para o final, tá? Qual é a crítica feita? A crítica sempre foi essa. Se pensou no sistema de seguridade social de primeiro mundo, e mas se esqueceu de financiar. E eu digo para vocês, não se esqueceu de financiar coisíssima nenhuma. Existe o sistema de financiamento, que são essas fontes. Antigamente só tinha folha de salários. Antes de 88 era folha de salários e algumas coisas pequenas. Aí, com 88, ele veio receber o faturamento, o lucro, a CPMF também, durante um tempo, vigorou, mas, ou seja, isso forma um outro orçamento, que é o orçamento da Seguridade Social, que financia as ações. Bom, vamos lá ver o tamanho para entender qual é o problema. O problema é o tamanho da Seguridade Social no Brasil. Como é que funciona a coisa? Como é que ela deveria ter funcionado e a Constituição mandou fazer? O Conselho Nacional de Seguridade Social, ele se reúne, aí ele determina quanto vai gastar, ou seja, qual vai ser o orçamento do ano seguinte, e, obviamente, pergunta, mas como é que eu vou financiar? Então, se faz as contas. É assim que o Constituinte pensou a Seguridade Social no Brasil. Isso nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. Mas o dinheiro entra. Em 2015, aproximadamente 700 bilhões de reais entraram no orçamento da Seguridade Social. A conta que a Anfip faz. E fazemos isso desde o ano de 92, 93, que nós fazemos essa análise e fazemos essa conta. Então, 700 bilhão. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Lembra do orçamento 3 trilhões e meio? Tá? Então, vocês já começam a comparar. Então, tem aqui 700 desse ano, provavelmente teria que ser uns 800 bilhões de reais. Se estivéssemos crescendo no ritmo que deveríamos estar, falar em 1 trilhão de reais não seria nenhuma loucura. Aí, o que o governo pensa, ou qualquer governo, e todos os governos pensaram, esse dinheirão todo, aí, e eu não posso passar a mão, aí vem. Por que vem a DRU? A DRU vem para isso, por exemplo. O governo desvincula, e nesse ano de 2017 é 120 bilhões de reais. Então, aquele déficit lá atrás, que na imprensa foi de 150, 120 a gente já resolveria só com a DRU. A DRU tem 120 bilhões de reais esse ano, vai ser desvinculado. O que significa isso? Eu vou tirar daqui dessa receita e vou gastar onde eu quiser. O governo tem essa liberdade. Vamos guardar esse número? Então a receita de 2015 foi essa, 694. E a despesa? Não aparece aqui, mas já... Aqui a gente colocou toda a despesa, né? E vejam, assim, só para deixar bem claro, nós estamos olhando a Constituição, o 194 ao 204, que fala desse capítulo da Seguridade Social. Portanto, qualquer outra coisa que venha de outro lugar é indevido, tanto na receita quanto na despesa. A despesa, aqui, veja o que a gente colocou aqui nas despesas, tá? Bom, o que aconteceu nesses anos todos? Total 694, 683 de despesa, 2015.